Quando você pensa em 2014, talvez a primeira coisa que venha na sua cabeça seja o 7-1. O que faz sentido, já que não foi apenas uma derrota. Aquilo foi simplesmente um dos maiores traumas da história da seleção brasileira, se não o maior. É um trauma coletivo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se eu te disser que o Brasil já estava perdendo muito antes da semifinal contra a Alemanha? Muito antes do primeiro gol de Miller, muito antes do choro de Davi Luiz e principalmente muito antes do Mineirão ficar inteiramente calado. Porque o 7-1 não começou em Belo Horizonte, ele começou anos e anos antes, nas decisões da CBF, na reconstrução depois de 2010, na forma como o Brasil tentou voltar ao topo usando a nostalgia e principalmente na dependência absurda de um garoto de 22 anos apenas. E talvez o mais assustador disso, os sinais estavam lá o tempo inteiro, mas quase ninguém quis enxergar. Porque em 2014, o Brasil não era apenas uma seleção. O Brasil tinha um sonho. A Copa era em casa. As ruas estavam pintadas, o hino era cantado até depois de acabar e o país inteiro acreditava que aquilo era, na verdade, destino. Só que enquanto o Brasil se apaixonava pela própria narrativa, o desastre estava sendo construído. E hoje, a pergunta não é mais como o Brasil tomou o 7-1, mas na verdade a pergunta é como ninguém percebeu que isso poderia acontecer. A Copa de 2014 parecia ser diferente desde o começo. Não era só futebol, era identidade nacional. A última vez que o Brasil tinha sediado uma Copa do Mundo tinha sido em 1950, no Maracanaço. Tinha sido um fracasso, 64 anos antes. Ou seja, gerações inteiras cresceram ouvindo. Imagina uma Copa no Brasil. E de repente, ela estava acontecendo. Você lembra dessa sensação? As suas pintadas, as bandeiras nas janelas, as escolas falando de Copa, o álbum de figurinhas em todo canto. Parecia impossível escapar. E talvez essa seja a última Copa onde o Brasil realmente parou completamente, porque existia algo emocional ali, uma sensação coletiva de que agora é a nossa vez. E isso ficava ainda maior porque o Brasil vinha traumatizado de 2010. A eliminação contra a Holanda ainda doía, mas agora era diferente, porque a Copa ia ser em casa. Em casa, teoricamente, se remete à proteção, à segurança. Só que enquanto o país inteiro criava essa atmosfera, essa fanfic quase mágica, o futebol brasileiro viveu uma confusão enorme. Depois da Copa de 2010, o Brasil ficou perdido, Dunga caiu, e o escolhido para reconstruir a seleção foi Mano Menezes. E olhando hoje, a passagem dele parece meio esquecida, mas ela foi importantíssima para entender o 7-1. Porque o Mano assume justamente no momento onde o Brasil precisava se reinventar o quanto antes. Ele tenta renovar, começa a trazer os jogadores jovens aqui a colar para testar, tenta mudar o estilo, dá espaço para um Neymar muito novo. Só que o problema é que a seleção nunca empolgava totalmente. Parecia um time em construção eterna. O Brasil ganhava jogos, mas sem convencer. Isso foi criando uma sensação estranha, como se a seleção não tivesse uma identidade própria. Os amistosos geravam dúvidas, porque algumas vitórias animavam e outras atuações preocupavam bastante. E aos poucos, a pressão começou a aumentar, principalmente depois dos torneios importantes. Na Copa América de 2011, por exemplo, o Brasil decepciona. Eliminação para o Paraguai nos pênaltis. E talvez o mais simbólico, o Brasil simplesmente erra todos os pênaltis da disputa. Pique Flamengo no Intercontinental, sabe? Só que o Flamengo ainda foi melhor, já que acertou pelo menos um. Aquilo pegou muito mal. Pareceu um time sem confiança, sem personalidade. Depois veio as Olimpíadas de Londres em 2012. E aí a pressão explode de vez, porque o Brasil chega como favorito absoluto. Neymar brilhando, geração talentosa, expectativa gigantesca. Só que na final, derrota para o México.
E aquilo machuca muito, porque o ouro olímpico era tratado quase como obrigação, já que as últimas gerações até batiam na trave, mas nunca tinham conquistado esse prêmio. A sensação era de que nem isso o Brasil consegue ganhar. E então, faltando pouco tempo para a Copa, a CBF perde a confiança no Mano. E ele cai. Ou seja, o Brasil chega perto da Copa do Mundo sem estabilidade, sem projeto consolidado, sem saber exatamente qual identidade tinha. E é aí que a CBF decide olhar para o passado. E então, a CBF toma uma decisão que muda tudo. Ela chama de volta Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Filipão. E aqui existe um detalhe psicológico muito importante. A CBF não chamou apenas um treinador, ela chamou uma memória, porque Filipão significava pentacampeonato, liderança, confiança, espírito de grupo. O Brasil não queria apenas um técnico, o Brasil queria voltar a sentir o que sentiu em 2002, o seu último título. E talvez aí já estivesse o primeiro grande erro, porque o futebol já tinha mudado, mas o Brasil parecia tentar resolver tudo através da emoção. Então chega 2013, a Copa das Confederações. E simplesmente tudo muda. O Brasil atropela a Espanha na final, 3-0. Na época, aquilo parecia impossível, porque a Espanha vinha de 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo. Era a dona do futebol mundial, não tinha jeito, era do tic-tac. E o Brasil destrói aquela seleção. Davi Luiz voando, Neymar brilhando, Maracanã explodindo. E naquele momento, o país inteiro pensa: voltamos, agora não tem jeito. Mas olhando hoje, talvez aquela vitória tenha escondido muita coisa, porque ela blindou a seleção. As críticas diminuíram, os questionamentos desapareceram e talvez o mais perigoso tenha sido isso. O Brasil começou a acreditar demais em si mesmo. Bom, basicamente, se pensarmos todas essas informações e apenas tirarmos uma tira do que isso quer dizer, chegamos na seguinte conclusão: o brasileiro se sentiu com a faca e o queijo na mão, mas sem querer acabou cortando a si mesmo. Afinal, além do hype imenso daquele desejo antigo ter se tornado realidade, de que o esporte mais conhecido do mundo teria o seu torneio mais importante sendo sediado no país onde mais ama ele, tinha o fato de que aquela mesma seleção desse mesmo país tinha derrotado a melhor do mundo até então. E isso só foi um estalar de dedos para o brasileiro achar que aquela realidade era perfeita, onde tudo era maravilhoso e magnífico. Porém, mal sabiam eles que o momento daquela bomba explodir estava muito próximo. Isso porque, mesmo vencendo, os sinais já apareciam. Eram pequenos, mas estavam lá. O Brasil dependia emocionalmente do Neymar muito mais do que parecia. Isso era assustador, porque quando o time travava, todo mundo olhava para ele, tudo passava por ele, tudo dependia dele. E aos poucos, a seleção começou a criar uma coisa perigosa: a lei dependência. E o pior, talvez ninguém dentro da seleção tenha percebido o real tamanho disso. Até os amistosos ajudavam a criar uma falsa sensação de segurança, vitórias convincentes, jogos controlados, pouca pressão real. E isso fazia o Brasil parecer mais pronto do que talvez realmente estivesse. E tem outro detalhe importante: como o Brasil era país sede, não disputou eliminatórias. Ou seja, enquanto outras seleções enfrentavam pressão real, o Brasil jogava amistosos. E isso é extremamente importante, porque as eliminatórias amadurecem as seleções. O Brasil não teve isso, e talvez tenha chegado à Copa sem ter sido realmente testado emocionalmente. Que isso, Michael? Gol! Então chega o momento mais importante, a convocação final. E até hoje ela gera discussão, porque Filipão não escolhe dessa vez o talento puro, mas sim a confiança, o grupo e a lealdade. Ele não convocou apenas os melhores, ele convocou os jogadores em que acreditava emocionalmente. Isso explica muita coisa. Explica insistências, ausências e explica escolhas conservadoras. O caso do Júlio César é o mais simbólico. Ele já não viveu o auge da carreira. Depois da Europa, passou por um momento instável e já não era unanimidade. Mas Filipão confiava nele, porque ele representava experiência, liderança, segurança emocional. E isso acontecia em outras posições também. Fred não vivia uma fase brilhante. Jô gerava questionamentos.
Henrique surpreendeu muita gente na lista final. E enquanto isso, assim como todas as convocações para a Copa do Mundo sem exceção, nomes pedidos pela torcida ficaram de fora. E aí começa uma dúvida pesada. O Brasil montou a seleção mais forte possível ou a seleção mais confortável emocionalmente? E olha, agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque pode parecer meio óbvio, mas é muito importante frisar na cabeça do brasileiro que a Alemanha de 2014 definitivamente não surgiu em 2014, gente. Ela vinha sendo construída há anos, projeto de base, modernização, formação técnica, inteligência tática, enfim, era um país inteiro reconstruindo o próprio futebol o tempo inteiro. Enquanto isso, o Brasil ainda parecia muito dependente do improviso, da emoção e do talento individual. Por isso que o Neymar era tão essencial. Não porque ele era um dos grandes craques, porque se fosse isso tudo bem, mas sim porque ele era o único grande craque que poderia fornecer esses dribles todos, essa individualidade que até hoje, com todo respeito a Vinícius Júnior e Rafinha, nunca conseguiram fazer 1% do Neymar na seleção brasileira. E o mais assustador? A Alemanha nem parecia perfeita o tempo inteiro. Contra a Argélia, sofreu bastante, uma seleção sem tradição nenhuma praticamente. O jogo foi duro, e isso é importante, porque mostra que o 7-1 não aconteceu porque a Alemanha era invencível. Ele aconteceu porque o Brasil desmoronou. Olha, na minha opinião, talvez essa seja a parte mais assustadora quando a gente revisita essa Copa. O Brasil parecia emocionalmente abalado, e por completo, mesmo vencendo. Contra o Chile, o time estava desesperado, jogadores chorando antes dos pênaltis, principalmente o capitão, a referência do time, Thiago Silva. Pressão absurda, ansiedade visível, parecia que o peso da Copa no Brasil estava esmagando os jogadores. E aí vem outro detalhe importante: campeões normalmente transmitem controle, mas aquele Brasil transmitia tensão. O vídeo foi gravado no corredor do Hospital São Carlos. As imagens mostram o jogador com o rosto coberto. Em seguida, a jovem que está gravando com o celular aparece, manda um beijo e faz um sinal de vitória. A gravação divulgada na internet provocou revolta. A administração do hospital informou que a funcionária foi afastada e será demitida. Então, acontece o lance. Neymar sofre a joelhada de Zuniga no jogo contra a Colômbia, sai lesionado, e naquele instante, parece que o país inteiro perde o ar, porque o Brasil não perdia apenas o jogador, perdia o seu centro emocional. Isso seria equivalente, por exemplo, àquele jogador ter pulado de 2,5 metros do primeiro andar de um prédio, de joelho nas costas do jogador. Então é um estrago razoável que pode acontecer. E logo depois, Thiago Silva fora. Suspenso, ou seja, o Brasil chega para a semifinal emocionalmente abalado, sem liderança, sem seu craque e completamente pressionado. E aí vem outra pergunta importante: quem substituiria Neymar? A escolha foi Bernard, o famoso alegria nas pernas. E sem Thiago Silva, entra Dante. Um detalhe quase irônico: Dante jogava justamente na Alemanha, conhecia os jogadores alemães na teoria. Está se falando pouco sobre isso, né? Eu acho muito curioso que tenha acontecido essa suspensão do Thiago. E o Dante, ele vai marcar um ataque que ele conhece muito bem, vai marcar o companheiro de time, né? O Müller é do Bayern. Os jornais não estão destacando isso, eu realmente estou um pouco surpreso, porque isso foi que coisa mais inesperada, né? O titular do Bayern vai ser o titular da seleção brasileira, conhece o time alemão e vai marcar, né? É muito interessante enquanto isso. Eles têm o Miroslav Klose, que pode fazer o gol para ultrapassar o Ronaldo também na Copa do Mundo, ou seja... Mas não vai fazer. Não falta. Mas mesmo assim, a defesa brasileira parecia emocionalmente perdida antes mesmo da bola rolar. Ou seja, o cenário perfeito para o caos. E então, o jogo começa. E durante alguns minutos parecia normal. O Brasil tentava pressionar, a torcida empurrava, o estádio pulsava, tudo como sempre. Até os 11 minutos. Escanteio para a Alemanha, a bola atravessa a área e Thomas Müller aparece sozinho. Completamente sozinho. Gol, 1-0. E naquele momento, a sensação ainda não era de desastre. Era só um gol. Em Copa do Mundo, isso acontece o tempo inteiro. O problema é o que acontece depois. Porque o Brasil simplesmente entra em colapso emocional. Aos 23 minutos, 2-0. Já no perigo, Klose! Júlio César, Klose! Ou seja,
Mas não vai fazer. Aos 24, 1 minuto depois, 3-0. Aos 26, 4-0. E aos 29, 5-0. 5 gols em menos de meia hora. E o mais assustador, ainda era o primeiro tempo. O Mineirão não parecia um estádio, parecia um velório. As câmeras começavam a procurar torcedores chorando. Uma criança sem entender nada. Pessoas rindo de nervoso, outras olhando para o vazio, como se o cérebro simplesmente não conseguisse processar aquilo. Os jogadores brasileiros pareciam perdidos, sem reação, sem entender o que estava acontecendo, e realmente não dava. E talvez essa seja a imagem mais forte do 7-1. Não a derrota, mas o vazio, a sensação de pânico total. E naquele momento, o Brasil inteiro percebeu. Os sinais sempre estiveram lá. Depois do 7-1, alguma coisa mudou. As ruas nunca mais tiveram a mesma energia. O hino cantado pela torcida perdeu força, se é que não dá pra gente dizer que acabou. A inocência desapareceu. E talvez o mais triste seja isso. O 7-1 não destruiu só uma seleção, mas sim destruiu uma imagem que o Brasil tinha de si mesmo. O orgulho de ser brasileiro. A ideia de que na Copa o Brasil sempre dá um jeito, porque em 2014 não deu. E talvez nunca tenha ficado tão claro que tradição não ganha jogo sozinha. Nostalgia não resolve problemas. E a emoção sem estrutura pode desmoronar. Talvez o mais assustador sobre o 7-1 seja perceber que o Brasil não perdeu em 90 minutos. O Brasil passou anos acreditando que ainda era o melhor do mundo, enquanto o resto do mundo já tinha mudado. Mas para você, torcedor, o que você achou dessa história do 7-1? Qual que foi o maior problema? As lesões mesmo do Neymar e a falta do Thiago Silva no jogo do 7-1? Ou você acha que realmente existe uma construção de anos que fez com que aquela seleção realmente não fosse a que dava para ganhar um título, sabe? A emoção do torcedor realmente foi algo muito acima do normal. Não dava para acreditar numa seleção daquela com muitos buracos, apenas apostando na nostalgia. Bom, coloca nos comentários que esse vai ser o seu primeiro gol. O seu segundo vai ser você deixando o like para você mostrar para o algoritmo que você gosta desse tipo de vídeo, para você receber um pouquinho mais dos nossos vídeos. Você pode se inscrever no canal, que esse já vai ser o seu hat-trick, aí você já vai estar bem demais na partida. Mas o seu poker vai ser você apertando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E aí, irmão, você já vai estar por dentro de todos os vídeos do canal, não vai nem poder se preocupar. Mas aí, para ficar melhor ainda, você vai fazer a sua quinta participação em gol na partida. Você vai dar uma assistência para um amigo seu também assistir esse vídeo. Na verdade, você vai compartilhar, né? Para que a gente continue fazendo diversas goleadas em cima da concorrência, fechou? É isso, pessoal. Valeu, até a próxima.